Segunda linha. Jesus julgará toda a humanidade. Deus tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos, conforme Atos 17:31. Veja também 10:42. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, conforme 2 de Coríntios 5:10, tá certo? O tribunal de Cristo, que é o tribunal que julgará a igreja, o tribunal específico para a igreja, né? Também chamado o Bema, né? O tribunal de Cristo. Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos, segundo de Timóteo 4:1. Então, verdades essenciais da Escritura acerca do juízo. Agora, palavras dos antigos acerca desses trechos bíblicos. João profetizou a ressurreição eterna e o julgamento de todos. Outra palavra que foi dita dos antigos. Ele julgará todos com justiça, para que possa enviar a maldade espiritual e os anjos que transgrediram e se tornaram apóstatas juntos ao fogo eterno com os ímpios, injustos, perversos e profanos. Ele, por sua graça, conferirá a imortalidade para os justos, os santos e os que guardam os seus mandamentos e perseveram em seu amor. Alguns desde o início, outros quando se arrependerem. E os envolverá com a glória eterna, conforme Irineu nos afirma. Jesus levará os santos para o gozo da vida eterna e das promessas celestiais, e condenará os ímpios ao fogo eterno, conforme é nos dito por Tertuliano, tá certo? Tertuliano. Agora a parte detalhes não essenciais sobre essa verdade essencial, tá certo? A segunda linha, terceira coluna. Ou Jesus julgará toda a humanidade ao mesmo tempo, ou Jesus julgará os cristãos no tribunal de Cristo, conforme eu mesmo já me declarei aqui do meu entendimento, né? Então aí existem escolas que questionam isso, diz que na verdade trata-se também acerca do julgamento geral de Cristo. E os não cristãos no juízo do grande trono branco. Ou Jesus julgará toda a humanidade ao mesmo tempo, ou Jesus julgará os cristãos no tribunal de Cristo e os não cristãos no juízo do grande trono branco. Então são verdades que são discutidas pelas diferentes escolas. Agora, primeira coluna, terceira linha. Terceira verdade fundamental. Deus ressuscitará fisicamente toda a humanidade em algum momento no futuro. Então veja as três verdades. Jesus voltará à Terra em forma física em algum momento futuro. Jesus julgará toda a humanidade. A terceira agora. Deus ressuscitará fisicamente toda a humanidade em algum momento futuro. Agora, a terceira linha, segunda coluna. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esse aqui é o texto central da discussão escatológica, tá certo? A literalização ou a alegorização desse texto é o que define diferentes posicionamentos escatológicos. E os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse 25, 12 e 13. Agora a terceira coluna, terceira linha. Se você conhece alguns que se chamam cristãos, mas que dizem que não há ressurreição, não imagine que eles sejam cristãos. Veja que a questão da crença na ressurreição é, na verdade, a base da fé do cristianismo. Paulo declara isso na carta que ele escreve aos Coríntios. Se não há ressurreição, vós estáis mortos nos vossos pecados, e tudo é vão. Tudo se tornou inútil se não há crença na ressurreição. A ressurreição é um tema fundamental. Jesus ressuscitará toda a carne de toda a raça humana, conforme Irineu afirma. O julgamento ocorrerá após a ressurreição desses dois grupos, com a restauração da carne. Tertuliano faz essa afirmação. Finalmente aqui a terceira linha da quarta coluna, certo? Ou a ressurreição ocorrerá para todos na mesma ocasião, no fim dos tempos, ou alguns serão ressuscitados antes da grande tribulação, alguns depois da grande tribulação, e os demais depois de um reino de 1000 anos de Jesus na terra. Então a questão da ressurreição não é discutida. O que é discutido é o momento. Será antes da tribulação? Será depois da tribulação? Será antes do milênio?
Ou será que não existe milênio literal e todos estarão no final? Uns para juízo e outros para a salvação. Esses são os diferentes questionamentos que são feitos dentro da escatologia, mas respeitando-se as três verdades fundamentais. Jesus voltará de forma física, Jesus julgará a humanidade e haverá uma ressurreição. Tá ok? Então, dando continuidade, temos aí a introdução agora e as diferentes escolas que estaremos analisando, as diferentes escolas de pensamento que estaremos analisando. Aliás, pouco antes disso, eu acho interessante também uma outra contribuição ainda neste livro. Uma outra contribuição aqui. Acerca da discussão da escatologia. Acerca da discussão da escatologia. Na página 40. Página 40, Guia Profético para o Fim dos Tempos, tá ok? Esse diálogo... Perdão, deixa eu retornar um pouco. Um cristão filósofo estava discutindo com um rabino que não estava convencido de que Jesus era o Messias. O filósofo e o rabino altercavam se os profetas antigos tinham realmente predito a vinda de Jesus, se os manuscritos do Antigo Testamento eram confiáveis, e precisamente como os anjos se rebelaram contra Deus. Então a discussão virou-se para Jerusalém e o fim dos tempos. Você acha que Jerusalém vai ser reconstruída? Perguntou o rabino. E você espera mesmo que o seu povo se reúna com o Messias e os patriarcas? Aí o outro responde: eu e os outros que somos cristãos sensatos esperamos que haverá 1000 anos em Jerusalém. Respondeu o filósofo. Em seguida acrescentou: mas muitos a quem pertencem à fé pura e piedosa e que são verdadeiramente cristãos pensam diferente. Então, esse filósofo cristão do século II da era cristã, se eu não me engano, século II da era cristã, já tinha esta ponderação de entender que haviam outros cristãos que também eram sinceros, mas que tinham um outro ponto de vista. É impressionante aí a inteligência deste homem. As crenças do filósofo cristão sobre o fim dos tempos eram claras, mas ele sabia que muitos cristãos fiéis discordavam dele sobre certos pormenores. Agora, quando você acha que esse diálogo ocorreu? Quem sabe nas últimas décadas do século XX, ou em algum momento entre a agonia do grande planeta Terra e Deixados para Trás, que são livros que são bastante lidos aí acerca de escatologia, não são livros de estudos teológicos da escatologia, mas são alguns livros aí escritos para discutir o tema. Outros talvez um pouco antes de 1948, por volta da fundação do atual Estado de Israel. Será que foi nessa época que essa discussão se deu? Pode ter sido no século XIX, quando os políticos começaram a discutir a possibilidade de fundar o Estado judaico? Ou que tal nos anos próximos a 1666, quando um rabino conhecido como Manasseh ben Israel disse ao parlamento britânico que os judeus logo estariam voltando para sua terra natal? Não passou nem perto. Esse diálogo ocorreu em meados do século II, apenas uma ou duas gerações depois que João escreveu o livro de Apocalipse. Veja só, interessante. O filósofo era Justino, um dos mais famosos pensadores cristãos de sua época. O rabino era Tarfon, proeminente intérprete da lei e tradição judaica. Mas o que aprendemos com esse diálogo entre Justino e Tarfon? Aprendemos que já em meados do século II d.C., os cristãos fiéis discordavam entre si sobre os detalhes de como o mundo acabaria. Em alguns aspectos, esse fato é animador. Significa que você não é a primeira pessoa a ter dificuldade com essas questões. Ao mesmo tempo, também é desanimador, afinal, se os cristãos do século II não concordavam entre si com o que acontecerá antes do fim dos tempos, como os cristãos do século XXI podem alcançar consenso sobre estas questões. Então, fica aí para nós entendermos que a discussão em torno da escatologia, ela tem algumas verdades fundamentais que são afirmadas por todos aqueles que são ortodoxos, mas mesmo dentro da ortodoxia há desentendimentos, há alguns pontos divergentes. Mesmo dentro de cristãos fiéis que são ortodoxos, há divergências, certo?
E essas divergências, elas podem ser examinadas, tá certo? Devem ser estudadas, devem ser expostas, mas essas divergências têm um determinado limite, que são as verdades fundamentais. Distinguir o essencial do não essencial, página 41. Para ajudar os cristãos a distinguir entre as crenças essenciais e as não essenciais, o teólogo Alberto Morler sugeriu uma triagem teológica de 3 ordens de questões teológicas. Questões de primeira ordem. São doutrinas essenciais da fé, como a Trindade, a plena divindade e a plena humanidade de Jesus, a justificação pela fé, a autoridade das Escrituras e a volta corpórea de Jesus. As doutrinas de primeira ordem representam as verdades mais fundamentais da fé cristã, que inclusive foi aquilo que vimos nas discussões ao longo dos séculos, né? Essas doutrinas que se cristalizaram ao longo dos séculos. E negar essas doutrinas representa nada menos que uma eventual negação do cristianismo em si. Então, se pode manifestar uma discordância, uma opinião diferenciada, sim, mas ela tem que se harmonizar de alguma forma com essas doutrinas fundamentais. Se ela nega, então ela na verdade é uma heresia, é uma distorção das verdades bíblicas, tá certo? Questões de segunda ordem são doutrinas em que os cristãos podem discordar, mas que resultarão em divisões significativas entre as congregações, o que dividem as diferentes congregações e diferentes pensadores, né, nas escolas de pensamento. Se devemos batizar crianças ou não é uma questão de segunda ordem. Se as mulheres devem ser ordenadas como líderes da igreja também pertence à questão de segunda ordem. Então, existem diferentes congregações que adotam posicionamentos discordantes com relação a esses temas, mas não necessariamente deixam de ser ortodoxas. Então, os presbiterianos batizam crianças, mas eles não deixam de ser ortodoxos por causa disso. Eles não são heréticos, né? Eles são irmãos, eles respeitam a ortodoxia bíblica, só que a leitura que eles fazem os leva a entender dessa maneira, mas não chega a ser uma distorção. O que outras linhas, por exemplo, os pentecostais, na sua maioria, não fazem essa leitura dessa forma, entendem que o batismo é somente para alguém que reconhece, que tem condição de reconhecer o seu pecado, o seu erro, o batismo para a purificação de pecados, tá certo? E a questão da ordenação. Os anglicanos, por exemplo, já ordenam mulheres, muitas igrejas não pentecostais ordenam mulheres, mas igrejas pentecostais, geralmente as igrejas pentecostais não ordenam mulheres, não entendem que há base bíblica para a ordenação de mulheres, mas a questão de ordenar mulheres ao sacerdócio não chega a ser uma heresia, é uma leitura diversa, tá certo? É uma questão de segunda ordem. Questões de terceira ordem são questões não essenciais, sobre as quais os cristãos devem aprender a discordar educadamente. Os cristãos que afirmam que a volta corpórea, histórica e vitoriosa do Senhor Jesus Cristo podem definir quanto ao itinerário e sequência sem romper a comunhão com os irmãos. Os cristãos podem estar em desacordo com muitos assuntos relacionados à interpretação de textos difíceis ou à compreensão de temas de desacordo comum. No entanto, ao se manterem unidos sobre a questão de importância mais urgente, os cristãos podem aceitar uns aos outros sem comprometer o que crê, sem comprometer os fundamentos, mas discordando de coisas que são obscuras, né? Coisas que são um pouco mais difíceis. Quanto a questões de terceira ordem estão em pauta. Então, por exemplo, a questão escatológica no sentido do itinerário, vamos colocar assim, o itinerário do cumprimento das profecias que estão localizadas nos textos apocalípticos. Certo? Se cumprirá de que forma? Primeiro isso, depois aquilo, dessa forma, dessa maneira. Então há divergências, mas não chegam a ser tão sérias a ponto de serem questão de segunda ordem que dividem igrejas, por exemplo. Igrejas que adotam esse ponto de vista são diferentes daquelas igrejas que adotam outro ponto de vista e não tem como reconciliar-se no sentido de estarem dentro de uma só igreja, porque são teologias diferentes. Mas não é questão de negarem-se no sentido de negar a ortodoxia a outra igreja, dizer que a outra igreja não é ortodoxa, é uma heresia, de forma alguma. Ele não concorda com aquela outra igreja no sentido desse ponto de vista, se dividem, estão em igrejas diferentes, mas entendem que eles também são irmãos, são ortodoxos, mesmo tendo um outro ponto de vista. O que não é essa questão de terceira ordem. Até pessoas dentro da própria igreja podem discordar com relação a isso, educadamente, né? Implementar um debate
não chegar a uma conclusão que venha a unificar todos os pontos de vista, mas permanecer com a sua comunhão, porque não chegam a afetar a questão da comunhão. Então, aquilo que já falamos aqui, e agora dando continuidade ao programa, as diferentes linhas de interpretação nas escolas escatológicas, tá certo? Então temos aí o estudo da escatologia, a definição, e aqui temos o ponto-chave da questão escatológica, né, do termo da escatologia, do grego skatos, tá? Skatos. Skatos, traduzido para nós como skatos, últimas coisas. Logia, tá certo? Estudo. Escatologia, estudo das últimas coisas. E aí, dentre os temas estudados, o estado intermediário, o arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, julgamento final, estado imperfeito e eterno. Então, esses temas, diferentes temas, vão ser lidos de diferentes maneiras pelas escolas de escatologia que se formaram. Então, por exemplo, a escola simbólica é uma escola que adota a escola simbólica ou idealista, como é dito aqui. Uma escola que adota uma visão alegórica e alguns representantes uma alegorização geral, como Bultmann, e alguns uma alegorização de alguns pontos, como Agostinho, como Calvino, tá certo? Maneiras de interpretar a escatologia bíblica. Com a evolução dos estudos escatológicos, surgiram 5 escolas de interpretação das profecias bíblicas: simbólica ou idealista, futurista, histórica, preterista e eclética. Simbólica ou idealista, tá certo? Esse modo de interpretação exclui a apocalíptica do tempo. Os acontecimentos, sejam eles descritos de forma literal, simbólica ou figurada, não ocorrerão num determinado tempo no decorrer da história, mas tão somente significam eternas verdades referentes a fatos vividos pelos humanos aqui na Terra. Não se pergunta quando essas verdades ocorrerão, mas o que essas verdades significam para mim, que tipo de lição elas me dão. Então a escola simbólica, ela tira essa questão literalista e ela implementa uma visão ideológica dos textos. Então, em vez de se perguntar em que momento da história isso vai começar, em que momento da história isso vai acabar, você pensa, o que esta verdade bíblica diz acerca da minha vida e como eu me posiciono em relação a ela, né? Então, quando a Bíblia fala acerca de milênio, milênio não é literal nessa escola, é alegórico. Se é alegórico, ele é uma verdade que está sendo vivenciada nesse momento. Então, o que o milênio diz acerca da igreja? Por exemplo, o milênio diz que estamos vivendo o tempo da igreja. A igreja tem que reinar na terra e proclamar o reino, proclamar a verdade acerca de Cristo. E que essa verdade vai sendo proclamada, e essa proclamação da verdade vai alterando o quadro da sociedade, até o momento em que toda a sociedade, ou quase toda a sociedade, quase a totalidade dela, estará voltada para Cristo, obedecendo a Ele como Senhor e Salvador, quando então Cristo virá inaugurar, virá oficializar, tá certo? Esse período de milênio, que não é um milênio literal, não é contagem de 1000 anos, mas sim um grande período, tá certo? O milênio é adotado como somente uma simbologia, a palavra milênio é adotada como uma simbologia. Então é um grande período de propagação de reino da igreja até que Cristo venha oficializá-lo no final desse período. Então virá a ressurreição e fim dos tempos. Então essa é a escola simbólica ou idealista. A escola futurista é uma escola que faz uma leitura mais literal. Essa escola de interpretação entende que, embora alguns elementos apresentados nas profecias apocalípticas já ocorreram, a maior parte deles ocorrerá nos tempos do fim. Eles são tão futuristas para nós como para os contemporâneos da profecia. Então o futurista olha para as páginas dos textos apocalípticos e ele busca no tempo e na história quais foram os momentos em que começou a se cumprir essa profecia. Essa profecia diz respeito a que época da história. Essa profecia dirá respeito a que época que ainda ocorrerá. Tá certo? Quando será implantado o milênio? Quando será arrebatada a igreja? Então o futurista encaixa as narrativas bíblicas dentro da história humana. Tá certo? Então o futurista é literalista. Ele faz essa leitura buscando enxergar dentro da história aquilo que está de acordo, aquilo que pode ser feito uma analogia com
as afirmações bíblicas, porque eles as entendem literal. A histórica, a escola histórica. Essa escola entende que as profecias e as revelações bíblicas se cumprem no decorrer da história. Muitas delas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão. Então, a abordagem histórica da escatologia, ela espalha o contexto escatológico ao longo da história. Então, há uma diferença entre o futurista e a histórica. E eu entendo que a diferença do futurista é que o futurista não apaga a questão profética. Ele entende que a Bíblia é profética. A Bíblia tem revelações, a Bíblia tem alegorias, tá certo? Existem coisas que são interpretadas alegoricamente, existem coisas que são proféticas, que são para o futuro. E a escola histórica, na verdade, ele pega as narrativas bíblicas e lê elas somente a partir do ponto de vista histórico. Por que que João fez essa referência? Por que referência ao anticristo? Por que referência à perseguição? Né? O dragão que perseguiu, por exemplo, a mulher que estava grávida, que estava vestida de sol e com a lua embaixo dos pés. Então o histórico olha para isso e fala, isso aqui na verdade é uma referência a um fato histórico que aconteceu, a perseguição de Israel. O autor não podia ser muito claro com relação a isso, por causa da perseguição que estava se desenvolvendo, então ele maquiou essa afirmação, que é uma afirmação puramente histórica, com esses símbolos. Mas na verdade de respeito à perseguição do Império Romano aos cristãos. E isso aconteceu, isso já se realizou e acabou. Pronto. Então o histórico, ele pega o conteúdo, todo o escopo escatológico, espalha ele ao longo do período histórico e diz isso aqui se cumpriu em determinado momento da história, ou até alguns têm a abordagem de que isso aqui se cumprirá em determinado momento. Mas está dentro da abordagem histórica. O que o preterista já diz que, na verdade, tudo aquilo foi cumprido já. Tudo aquilo já foi realizado. O preterista diz, o Antigo Testamento era uma previsão para o futuro, mas o Novo Testamento já é todo o cumprimento. Então ele olha para as afirmações de João e diz, João está falando daquilo que estava acontecendo na sua época. Aquelas perseguições, tudo aquilo, o milênio, tudo aquilo que aconteceu na época de João. Então não há uma questão de um lance profético para o futuro. É aquilo que estava acontecendo, seria futuro para o autor do Antigo Testamento, mas para o autor do Novo Testamento já era coisa realizada. Então o preterista trabalha em cima dessa abordagem. Essa interpretação entende que os acontecimentos proféticos se cumprem mais ou menos nos tempos em que as profecias estavam sendo escritas. Dessa forma, o fim dos tempos estava acontecendo mais ou menos quando o autor sagrado estava relatando-os. Então, João está relatando, na verdade, aquilo que já é o cumprimento daquilo que ele está escrevendo. O milênio é o estabelecimento da igreja, certo? A vinda de Cristo, o reino dos santos, a ressurreição, é na verdade aqueles que aceitam a palavra de Deus e ressuscitam espiritualmente, tá certo? E aquilo que é profetizado na escatologia, na verdade, é aquilo que já foi realizado na história. A escola eclética, por fim, a escola eclética é uma escola indefinida. Os defensores desse conceito fazem um coquetel de ideias, misturando todas as posições já apresentadas sem que nenhuma predomine. O uso da ideia eclética termina não explicando nada que venha satisfazer a qualquer curiosidade, qualquer necessidade. É recomendável interpretar as profecias de forma flexível. Então, não é porque você adotou uma linha de pensamento que você precisa ser extremamente fiel a ela e não nem olhar para as outras de forma alguma. Por isso que nesse trabalho a gente pretende expor os diferentes pensamentos, porque pode ser que em algum trecho um pensador prevaleça, pode ser que em outro trecho outro pensador, mesmo que seja na escola que você defende, mas aquele outro pensador daquela outra escola tenha tido mais felicidade naquela declaração. Então você precisa estar de posse desses pensadores, dessas escolas, para poder fazer uma análise sucinta acerca do conteúdo da escatologia, tá certo? A seguir farei uma breve exposição acerca das 5 escolas de interpretação escatológica e após isso passaremos a estudar os conceitos milenistas. Então, primeiramente, ele faz uma exposição acerca de algumas importantes escolas que desenvolveram o pensamento escatológico. Depois ele parte para a análise milenista, que é um dos eixos importantes de análise acerca da escatologia, tá ok?
Então, primeiramente, a análise começa pela escola liberal. Entre os teólogos liberais, podemos observar que tem havido um crescente consenso acerca da escatologia do Novo Testamento. Embora haja algumas variações, todos concordam que o reino de Deus entre os homens, essencialmente em sua natureza, é um reino ético. Veja a que conclusão chegam os teólogos liberais. O olhar que eles lançam sobre a Bíblia é que os conceitos bíblicos não necessariamente eles precisam ser literalizados. Não precisa se buscar na história um lugar de realização literal daquilo que foi descrito pelos autores bíblicos. Na verdade, tudo aquilo é importante. O liberal, não é que o liberal joga a Bíblia no lixo, mas o liberal ele faz uma análise alegorizante, no sentido de tirar esse texto da sua literalidade, mas principalmente no sentido, não a alegoria, por exemplo, que é feita por João Calvino, que é feita por Agostinho, mas no sentido de encontrar nele algum referencial ético, algum referencial moral. Então é atemporal. Não interessa em que momento se cumpriu, se cumprirá, não terá um cumprimento literal na história. Ele simplesmente é um conteúdo ético moral. Então aquilo diz respeito a alguma coisa que precisa ser absorvida no campo da ética e que vai transformar a vida do indivíduo. É importante para o indivíduo, no seu campo ético, e vai transformar a vida dele, vai orientar a atitude dele, mas completamente desprovido da questão de buscar um lugar no espaço, no tempo, para sua realização. Embora haja algumas variações, todos concordam que o reino de Deus entre os homens, essencialmente em sua natureza, é um reino ético. Esse reino é uma realidade atual, acontece aqui, na Terra e no presente, dentro do transcorrer da história de forma natural. O reino não é algo futurístico e repentino, que se estabelecerá na Terra de forma catastrófica, a qualquer momento, num tempo futuro longínquo ou propínquo. Essa escola nega que as profecias bíblicas tenham sido vaticinadas antes de serem escritas. Veja só que agora a leitura do liberal passa a afetar a questão das próprias declarações bíblicas, que a Bíblia ela roga para si a questão de ser profética, a questão de ser revelação, a revelação acerca do futuro. E se é uma revelação acerca do futuro, como um homem pode ter revelado o futuro se não por inspiração divina? Então a Bíblia roga para si a autoridade de inspiração divina, Theopneustos. É um texto divinamente soprado. Então quando o liberal ele avança muito nessa questão desse olhar para o texto sagrado apenas no ponto de vista ético-moral, ele acaba por negar na Escritura aquilo que ela exige, que é a questão de ser um texto divinamente inspirado e um texto profético. Ele fala, a profecia, de forma alguma, a profecia foi vaticinada antes de ser escrita. Aquilo é simplesmente uma descrição. Descrição histórica. O que Daniel está fazendo? A descrição da história da sua época. O que João está fazendo? Aproveitando alguns signos que foram construídos por Daniel e descrevendo também a sua época. E aí temos uma aproximação, por exemplo, entre o liberalismo e a escola preterista, a escola histórica, né? A questão de ler o Apocalipse como algo já realizado, já cumprido, e os conceitos que são construídos ali apenas conceitos éticos e morais que restam para o homem de hoje. O homem de hoje não tem que ficar analisando o tempo em que aquilo se cumpre na história, mas simplesmente ler e aproveitar dali algum conteúdo ético e moral para a sua própria vida. E aí, os construtores do liberalismo, temos aí dois nomes. Adolf Jülicher, né, se é assim que se lê, não sei como se lê aqui esse nome, né, esse nome estrangeiro. Adolf Jülicher, talvez seja assim, 1857-1938. Só para termos um referencial aqui de quem eram os teólogos dentro dessa escola do liberalismo, tá certo? Não necessariamente que ele tenha falado de escatologia. Exegeta alemão, professor de História da Igreja e Exegese do Novo Testamento na Universidade de Marburgo. Teorizava que Jesus não afirmou ser o Messias, mas que a igreja primitiva tinha reivindicado que era. Segundo essa teoria, o autor do Evangelho de Marcos tinha inventado a ideia do segredo messiânico,
segundo o qual Jesus tentou esconder sua identidade e só revelou a alguns discípulos. Então, ele começa a questionar, por exemplo, a questão do messianismo, a questão de que Cristo seja o Messias, de que Cristo seja Deus. Ele